Olá, muito boa noite a todos que nos assistem neste momento, que também nos verão posteriormente. Nós vamos dar continuidade com as palestras aqui no canal virtual, né? Que a gente pode se encontrar a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento. Hoje nós vamos falar sobre um tema comum para todo mundo, mas antes da gente iniciar o tema, vamos fazer uma prece. Então, onde quer que você esteja, recolha-se nesse momento dentro dos seus pensamentos e vamos pedir a Jesus, que é o nosso Mestre, que interceda por nós junto a Deus também, nosso Pai, pedindo auxílio dos irmãos espirituais que nos auxiliem para que possamos aprender as lições de amor, contribuindo para um mundo melhor. Por isso, Senhor Jesus, neste momento, faça de cada um de nós instrumento da sua luz, do seu amor e dos seus ensinamentos, para que possamos melhorar a nossa vida e de todos que se encontram ao nosso redor. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, hoje a gente fala de um tema do livro Caminho Espírita, psicografado pelo médium saudoso Chico Xavier, ditado por diversos espíritos. No capítulo de hoje, o ditado foi feito pelo espírito de Emmanuel. E o título dele é Para Ser Feliz. E é claro que todo mundo quer ser feliz, todos nós queremos ser feliz. A grande questão é o que é felicidade, de fato. E Emmanuel traz uma lição simples para a gente, para entender o que é que de fato precisamos procurar como felicidade. Mas que trecho, né? O Emmanuel sempre traz nas suas psicografias, nos seus textos, uma referência do Evangelho. E a referência que Emmanuel traz para nós está lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que diz o seguinte: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Aí a gente vai discorrer sobre ele, mas lembrando aqui quem foi Paulo. E por que Paulo escreveu tantas cartas, né, para tantos povos? Então, lembrando que Paulo de Tarso, esse não é o seu nome de batismo, o nome dele é Saulo de Tarso, porque normalmente era de onde as pessoas vinham, então seria tipo Fabiana de Imbu, né, Fábio de Itapecerica, seria assim, alguém, o seu nome de onde você é, de que região, de que lugar que você reside, onde você veio, onde você nasceu. Então, Paulo, claro, que perseguia os cristãos, cobrava os seus impostos, mas teve a incumbência de perseguir e, inclusive, mandar matar aqueles que se diziam cristãos, que pregavam o cristianismo. Até que, em um certo momento, Paulo encontrou Jesus. Ou melhor, digo, Jesus encontrou Paulo, né? No meio de uma estrada, ele se viu diante de uma luz tão forte que o deixou cego por 3 dias. Estou simplificando bem a história, tá? Não é o propósito da gente hoje. Mas... E a partir daquele momento, o Saulo entendeu o erro que ele estava cometendo. E ele teve certeza dos ensinamentos do amor, da grandiosidade, da iluminação de Jesus. Quem era Jesus? Porque nessa luz ele não viu ninguém, mas ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, claro que ele, além de ouvir isso, ele foi envolvido por um amor que ele nunca havia sentido antes e entendeu que Jesus não estava julgando ou condenando ele, estava pedindo para que ele amasse. E a partir, depois que ele conseguiu rever ficou 3 dias cego, acho que para poder pensar, por isso que às vezes parece que a vida nos coloca nas escuras, que é pra gente refletir, repensar sobre os nossos atos. E aí então depois disso ele mudou da água pro vinho. Muito, assim, ele passou a ser a gente até diz que talvez se não fosse Paulo de Tarso, o cristianismo talvez tivesse morrido. A gente vai entender um pouquinho o porquê, tá? Isso porque
Paulo escreveu essa carta para os Gálatas, mas não só para ele. Aqui eu trouxe um resuminho, né, para a gente entender as viagens de Paulo. Então, ele fez várias viagens, tá? Aqui contam-se 27 das viagens de Paulo por toda ali a região, para que ele pudesse levar os ensinamentos de Jesus. Claro que ele primeiro foi conhecer tudo que Jesus havia dito, foi ler as Escrituras, foi conversar com os apóstolos ainda vivos, o que é que acontecia, né? O que é que ele tinha dito, o que ele tinha feito, até porque Paulo não tinha conhecido Jesus pessoalmente. Ele só fazia parte dos romanos que perseguiam os cristãos. E aí é claro que nessas andanças, Paulo encontrou muitas coisas, muitos... Sabe aquela coisa, por exemplo, Jesus, tudo que ele fez aconteceu ali em Jerusalém, muitas das coisas, né, que ele colocou ali, que ele fez, que ele falou, aconteceu muito em Jerusalém. E aí é claro que depois da partida dele, a história de Jesus foi começando a ser contada de boca a boca. E a gente sabe que muitas vezes cada um que conta coloca um pouquinho de si e inventa uma história, omite outra, então a coisa começou a meio que perder a verdade. E aí então Paulo se sentiu na obrigação, no dever, né, de contar a verdade através das suas cartas para todos aqueles que estiverem ali dispostos para ouvir. Mas numa dessas viagens, ele foi para Gálata. Gálata tá ali no cantinho, você vê lá no cantinho, tá lá em Galícia, né? Ele foi falar com os Gálatas sobre Jesus. Mas o que aconteceu lá? Quando ele chegou lá, na época, né, em que Paulo estava distribuindo, escrevendo as suas cartas, pregando o evangelho, ele percebeu, isso é uma coisa que acontecia, tá, em todo o início do cristianismo, que existiam cristãos judeus e cristãos não judeus. A questão é que os cristãos judeus acreditavam que os não judeus tinham que seguir os rituais do Torá para serem dignos de propagarem, de serem aceitos como Jesus pregava. Jesus pregava que todo mundo era aceito no reino de Deus, só que os judeus não pensavam exatamente assim. Eles achavam que tinha então, que os não-judeus tinham que se converter e fazer todos os rituais lá necessários, inclusive a circuncisão. Só que os não-judeus não compartilhavam dessas crenças ou desses rituais. E aí então, os cristãos judeus viajaram até essas outras cidades, inclusive para Gálata, para pregar nas igrejas de lá. E quem estava muito por ali, quem vivia falando muito por ali, era Pedro, o apóstolo Pedro. Só que Pedro acabou sendo que meio convencido pelos cristãos judeus de que esses rituais, essas práticas do Torá, eram necessárias para purificar o ser e aí então ele ser aceito no reino de Deus. E Paulo está chegando lá e ouvindo tudo isso, ele escreveu uma carta aos Gálatas, num misto de alegria por poder escrever para aquele povo, mas também de frustração, e foi confrontar Pedro. Foi dizer para ele, o que é isso que você está fazendo? Isso não é o evangelho de Jesus, não foi isso que ele deixou, não foi isso que ele ensinou. E foi confrontar Pedro, porque Pedro estava meio que se vendendo, podemos dizer assim, para os costumes dos judeus, meio que para ganhar os céus, né? Pedro sempre foi um apóstolo que se culpou muito por não ter acreditado, por não ter feito, por ter negado, e mais uma vez Pedro falhava no seu evangelho, na sua missão, querendo meio que fazer a política, né? Aquela coisa de agradar todo mundo para eu poder falar. Então, e Paulo Tarso não gostava muito disso, tanto que por isso ele escreveu a carta. Nesse sexto capítulo, ele começa assim, tá? O primeiro versículo, né? Emmanuel tirou do versículo 9. Então eu vou chegar até lá para a gente entender o contexto da carta de Paulo aos Gálatas nesse capítulo. Ele começa assim no primeiro versículo: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais
deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Então ele lembra que a gente precisa ajudar a restaurar a paz, mas tomar cuidado também para não errar, né? Para não querer toda hora restaurar a paz, se esquecendo de que nós somos os agentes de paz, começando com as nossas próprias atitudes na nossa própria vida. No versículo 2, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. É aqui a lei de amor e caridade. Levar o fardo que o outro não consegue, deixa eu ajudar. Assim a gente se ajuda, né? Se auxilia. Esse é o propósito da caridade. 3. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, ele lembra aqui da questão do orgulho, da gente achar que quem somos nós, né? Tem até um vídeo muito famoso e um pouco antigo do Mário Sérgio Cortella. Quem tiver depois interesse, dá uma pesquisada aí no YouTube e procura, né? Mário Sérgio Cortella, sabe com quem tá falando? Nesse vídeo, o Mário Sérgio Cortella, ele faz uma menção quando alguém pergunta, né, pra gente, sabe com quem você tá falando? Aquela, né, soberba toda, achando que é alguém muito importante. O Mário Sérgio explica a nossa pequenez diante do universo. Então, não importa se eu sou rico ou pobre, se eu tenho um cargo ou não, somos todos iguais perante Deus. Né? Tudo isso é passageiro, os cargos, a posse, o poder, o dinheiro, tudo isso fica aqui. O que a gente leva de fato para o outro lado são as nossas conquistas espirituais. Nos versículos 4 e 5, cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Então, melhorar a si, não querendo ser melhor do que o outro, ser melhor do que si mesmo, pois cada um deverá levar a própria carga. Então, eu já havia dito, quando a gente partir para o outro lado, que a gente leva a nossa carga espiritual. Ah, mas eu fui melhor do que fulano, que fazia, não importa o que fulano fez. É o que nós fizemos, o que de melhor nós estamos fazendo hoje, todo dia, para melhorar assim, em primeiro lugar, nossos defeitos, nossas falhas, superar nossos limites. E é um processo diário, uma gotinha de cada vez, que precisa ser feito com muita persistência, porque não é fácil também superar a si mesmo. E no versículo 6, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Então, lembrar que às vezes a gente está aprendendo alguma coisa, está lendo um livro, não guardar às vezes o conhecimento só para si. Claro que a gente não vai enfiar a goela abaixo de quem, não quero saber. Não, vem cá e toma o evangelho na sua cabeça. Não é assim, né? Por isso que a atitude é muito maior do que a palavra. Quando a gente age no bem, a pessoa fica curiosa. Nossa, o que você fez, né? O que aconteceu para você melhorar tanto, mudar tanto? Aí você fala, eu vou te contar aqui, vou te emprestar um livro para você ler. A palavra instrui. No versículo 7, não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Aqui ele retoma um pouquinho a lei de causa e efeito, lembrando que o que a gente planta, a gente vai colher. Não dá pra gente plantar uva e colher amoras, não dá, né? Vou plantar uva e colher abacaxi, não vai acontecer. O que eu plantei, eu vou colher. Então, às vezes, hoje nós estamos passando por situações, às vezes, meio complexas. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver, será que não foi uma falha minha, uma atitude? Não, eu vou corrigir, vou mudar. A gente aprende. Às vezes a gente colhe alguma coisa que a gente não gostaria de ter colhido, porque foi plantado lá atrás. Então, vale a pena a gente fazer o quê? Plantar outras coisas para poder lembrar que lá na frente a colheita vem. 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aqui lembra de novo a questão de se fazer tudo pelo bem material. Eu só me preocupo com o meu bem material, com a minha condição financeira, com o meu bem-estar material. Não quero saber que vou estudar, vou ler, vou me preocupar isso depois. Não, mas tem que fazer o bem para o próximo. Não, tem que fazer o bem para mim mesmo. Vou ajudar? Quem vou ajudar? Ninguém não. Ninguém me ajuda. Tem muita gente que fala assim. Ninguém me ajuda, porque eu vou ajudar os outros? Mas aí ele lembra.
Se a gente só planta para o físico, só vai colher para o físico e o físico será destruído. A gente sabe que o que é material só acaba. Mas quando a gente planta para o espírito, essa colheita é eterna, né? Ninguém tira. São as conquistas espirituais que ninguém pode tirar de nós. E 9, que é aquela que Emmanuel traz para a gente na lição de hoje, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Que é uma outras palavras, né, mas do mesmo trecho. Então, ele lembra aqui que o propósito do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, da lei maior, é fazer o bem, sempre, e não desanimar. E aí, então, né, o texto de Emmanuel, e ele traz sobre isso, lembrando que naquela época Paulo falava aos Gálatas para que eles não confundissem as leis. Mas a lei de Torá não importa, a lei que falar disso, a lei de Moisés, o que importa é a lei de amor, que é maior do que tudo. Para que a gente saiba que não é regrinha ou prática disso, aquilo que torna o ser humano maior ou melhor. São as práticas espirituais. Mas eu digo assim que até eu não conheço nenhuma outra, no outro evangelho, né, das escrituras, que possa retratar tão bem, eu tenho entendido tão bem o ensinamento de Jesus. Se você ler a Bíblia, ler os evangelhos, Pedro, Mateus, Lucas, João, você pode ler todos eles. Eles contam uma história, mas a gente percebe que Paulo traz todo o sentimento, o coração e o entendimento de tudo aquilo que Jesus veio nos dizer. E olha que ele não conviveu com Jesus, né? Então, Emmanuel traz pra gente nesse texto o seguinte: confia em Deus. Aceita no dever de cada dia a vontade do Senhor para as horas de hoje. O que significa que se hoje eu estou passando por momentos complicados e difíceis, com certeza tem um propósito de Deus nisso. Eu tenho que confiar. Sabe, lembra que tudo passa. Eu adoro lembrar da frase que Chico Xavier guardava lá na cabeceira da cama dele. Que estava escrito lá, isso também passa. Lembrando que, como a gente sabe que as coisas boas passam e parece que passam tão rápidos, as ruins também passam. Nada é eterno. Nada, né? Nada dura, nenhum mal, não há nenhum mal que dure para sempre. O bem sim, né? Ele propaga, certo? Não fujas da simplicidade. Conserva a mente interessada no trabalho edificante. Então, aqui ele fala pra gente não fugir do simples, porque é no simples, nas coisas simples do dia a dia, que a gente consegue construir alguma coisa boa. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você quer um desejo, por exemplo, de ter um carro super moderno, cheio de coisa. Ótimo, você tem condições? Eu vou. Mas eu não posso colocar nisso todo o meu desejo, porque o mesmo carro simplesinho vai nos levar ao mesmo lugar. Bem, pode não ter o mesmo conforto, mas o propósito vai ser o mesmo. E com certeza na simplicidade fala que a nossa mente tem que se conservar interessada no trabalho, todo dia, né? Fugir daquilo que parece, não, eu quero ganhar na loteria para eu parar de trabalhar. Por isso não ganha, né? Se esse é o propósito, talvez Deus saiba bem o que está fazendo e fala, não, então não vai ganhar não. Vai parar de trabalhar? Vai viver na ociosidade? Não, isso vai atrasar a sua vida inteira. Então a gente sabe que Deus conhece melhor do que cada um de nós. Detente no lado bom das pessoas, das situações e das coisas. Guarda o coração sem ressentimento. Isso ele explica aqui pra gente não ficar guardando mágoa. Porque todo mundo tem luz e trevas dentro de si. Nós não somos ainda seres perfeitos, temos um longo caminho ainda para percorrer. Então a gente tem que olhar às vezes para a pessoa que errou, que cometeu alguns erros, que falou algumas bobagens. Lembrar, pensar, talvez o momento não seja muito feliz para aquela pessoa. Então não sou eu que vou julgar e vou cortar a pessoa, né, ou olhar para ela sempre como uma pessoa horrível. Às vezes a gente sabe que tem gente que é mesmo, mas procurar um lado bom nas pessoas, né? Mentalizar sempre o lado bom e não guardar ressentimento, porque ressentimento é um veneno que a gente tem, que a gente pode engolir
fazer mal pra gente, mas só acontece se a gente guardar. Então, uma vez a pessoa me magoou, falou uma bobagem, você fala: "Ah, deixa pra lá, porque o legal é que não foi eu que disse". Tem que pensar nisso. Se não foi a gente que disse, não tem que guardar esse sentimento. Eu vou, claro, às vezes tem a mágoa, né, fica chateado, tudo, mas tem que às vezes deixar pra lá. Não precisa virar o melhor amigo, né, ou morrer de paixão, não, isso seria hipocrisia. Com aquelas pessoas que a gente sabe que tem o prazer, às vezes, de magoar o outro. Mas eu não vou ficar guardando mágoa, não vou criar um sentimento de ódio, de rancor, porque a gente sabe que isso tem consequências graves para as vidas futuras, né? Então, a coisa não deixa para lá, deixa que isso aí se resolve depois com ele mesmo no tempo de Deus. Cria esperança e otimismo onde estiveres. Reflete nas necessidades alheias, buscando suprimi-las ou atenuá-las. Então, não adianta, por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes tem gente que compartilha com alguém uma doença que descobriu de si ou de algum familiar. Então, por exemplo, você vai contar para alguém que alguém da sua família está com uma doença muito grave. E você está preocupado, está preocupada. E aí a outra pessoa, ela vem falar assim: nossa, eu conheço alguém que morreu disso. Ah, eu conheço alguém que fez um monte de tratamento e nada deu certo. A gente não tem que fazer esse tipo de comentário. Tem que observar. Às vezes a gente fala sem meio raciocinar. Tem que refletir no que é que eu gostaria de ouvir se eu estivesse no lugar daquela pessoa. Com certeza não seriam experiências ruins que outras pessoas tiveram. Olhar, né, compartilhar, eu conheço tanta gente que fez o tratamento e se curou, não, vai dar tudo certo. Tem que ter esperança, a gente não pode perder a esperança, porque quem bate o martelo final é sempre Deus. Sempre Ele que vai dizer se tem ou se não tem jeito. Eu conheço até uma amiga que teve um AVC recentemente, e os médicos dizem que ela não voltaria do coma de jeito nenhum. E em menos de um mês, acho que em 2 semanas, se não me engano, voltou do coma. Então tem as suas consequências, suas sequelas ainda que precisam ser superadas, mas nenhum de nós tem o conhecimento da vontade de Deus, né? Então a gente tem que sempre guardar a esperança, o otimismo, pra gente e pra quem tá à nossa volta. Faze todo o bem que puderes, em favor dos outros, sem pedir remuneração, ou seja, bem de graça, né? Para fazer o bem em troca de, eu te ajudo, mas se você me ajudar. Né? Isso não é caridade. Auxilia muito, espera pouco e serve sempre. E essa imagem aqui que eu trouxe para a gente refletir é um exemplo da caridade, da humildade de Jesus. Naquele ritual, né, naquela passagem do Evangelho em que ele lava os pés dos apóstolos. Nessa fase é um grande, é um gigante se colocando aos pés e lavando os pés daqueles que na verdade o idolatravam. Então Jesus se colocando dizendo que ninguém é maior do que ninguém. Todos nós podemos auxiliar alguém de alguma forma, de algum modo. Eu não posso auxiliar materialmente, eu posso auxiliar espiritualmente, eu posso ajudar com meu trabalho físico, eu posso me ajudar com a presença, eu posso ser um ouvido, eu posso sorrir. Tem muita gente que do nosso lado só quer um ouvido emprestado. Então a gente sempre pode servir a Deus. Por quê? Quando a gente faz preces e pede a Deus que nos auxilie, nos ajude, como é que a gente espera que Deus responda ou atenda as nossas preces? Com certeza não é Deus que vai se fazer presente na nossa casa, na nossa vida e vai se apresentar pessoalmente e conversar com a gente. A gente não suportaria a luz de um ser tão iluminado, nem de Jesus. Então, como é que eles atendem as nossas, como é que os espíritos maiores, como é que Deus atende as nossas preces? Através de cada um de nós. Nós somos então todos servidores de Deus. Estamos aqui para servir a vontade dele, melhorando a si mesmo, mas sempre crescendo. E espalha a felicidade no caminho alheio, quanto seja possível. Experimentemos semelhantes conceitos na vida prática e adquiriremos a luminosa ciência de ser feliz. Quando ele fala desse experimentemos semelhantes conceitos na vida prática, eu vou dar um exemplo de lei de atração, de gentileza, por exemplo.
Eu imagino que muitas pessoas que aqui nos ouvem dirigem, têm carros ou já tiveram experiência, né? Quando a gente passa por um cruzamento que não tem um farol e o cruzamento está bem movimentado e a gente não tem a preferência, a gente sabe que a gente tem que esperar muito tempo para o trânsito escoar um pouco e a gente conseguir cruzar, ou esperar a boa vontade, a gentileza de alguém que pare no C da passagem. Então, a experiência que ele faz, que a gente não faz o contrário? Porque não sejamos nós as pessoas que param sempre para alguém cruzar, que olha sempre para alguém na faixa de pedestre precisando atravessar. Sejamos nós sempre a pessoa na prática do bem, adquirindo até para a própria experiência e espalhando essa felicidadezinha pequena, essa gentileza. E a gente pode fazer essa experiência. Faz uma experiência, faz um experimento. Passa alguns dias sendo sempre a pessoa que cede. E você vai perceber que, estatisticamente, as pessoas começam a parar mais para você. É a lei de ação e ação, a lei de retorno. Não que a gente pare e seja gentil sempre esperando a gentileza de volta, lembra? Esperar muito pouco. Mas vai perceber que o número de gentilezas no nosso caminho começa a crescer um pouquinho também. Então, e esta, como diz Emmanuel, é a luminosa ciência de ser feliz. Ser feliz significa fazer também a felicidade do outro, com coisinhas pequenas. Afinal, lembrando sempre que tudo aquilo que a gente adquire nesse mundo como felicidade, infelizmente, talvez nós tenhamos um conceito errado de felicidade. Não é a conquista material, é a conquista espiritual. A paz de espírito, de ter feito o melhor que podia, todo dia superando-se a si mesmo. Então, lá no livro Inspiração, Psicografia do Espírito de Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, tem uma passagem que ele fala: define felicidade é como qualquer recurso que só adquire valor quando em circulação em benefício de todos. Ou seja, ninguém consegue ser feliz sozinho, só conquistando a felicidade própria. Se fosse assim, ninguém que fosse milionário, que fosse rico, tivesse sucesso na carreira, procuraria a morte ou entraria em depressão, certo? Então, eu espero que todos nós tenhamos boas reflexões, uma semana de construções, de muita alegria, de muita luz para essa semana. Então, fiquem todos em paz e muito obrigada por hoje. Até a próxima.